Agradecer a quem se dispôs a participar da nossa roda ao vivo, começando lá em Brasília pelo senador Alessandro Vieira, senador pelo MDB. Obrigado pela disposição, senador, boa noite. Aqui conosco no estúdio Jefferson Bittencourt, secretário do Tesouro Nacional, economista-chefe da Asa Investments. Senador Alessandro Vieira, a sua voz tem sido muito crítica em relação à magistratura e seus privilégios. O Senado hoje reforçou a sua crítica? Sem dúvida. Boa noite. Contra meu voto e de mais alguns senadores, é um projeto mal concebido, que se apresenta como uma péssima solução para um problema que não existe. É um suposto problema de desestímulo dos integrantes das carreiras da magistratura e do Ministério Público para permanecerem nos seus cargos. Segundo essa tese, eles estariam abandonando os cargos para buscar melhores salários em outras áreas. Não corresponde à realidade. De fato, são carreiras importantíssimas. O senador Eduardo Gomes, relator, ampliou para várias outras carreiras também de natureza jurídica, defensores, delegados. Mas o fato é que você está trazendo um retrocesso histórico, né? Você tem quinquênios, triênios, no passado eram pagos aos servidores, e isso tudo foi substituído e incorporado nos subsídios. Então, agora você vai trazer de novo o quinquênio, então 5% a cada 5 anos trabalhados, trazendo o tempo passado. Então, se o cidadão era advogado, por exemplo, e entrando no concurso público 15 anos depois de começar a advogar, ele já entra com 15% de remuneração. O aposentado tem paridade, ou seja, a previdência é impactada imediatamente em cerca de 40%, porque esses 5% são cumulativos, né? Juros em cima de juros, percentual em cima de percentual. Enfim, o fato é que nós podemos reconhecer a necessidade de remunerar melhor determinadas carreiras. Acho que é natural e tem sentido, mas não por esse caminho. Por esse caminho, dentro da mesma vara, no mesmo fórum, eu vou ter um servidor, que é o juiz, recebendo uma valorização pelo seu tempo de serviço, sem pagar imposto de renda nem contribuição previdenciária em cima dela, mas o analista e o técnico não recebem. Isso vai se repetir no Ministério Público, na delegacia, em todo lugar. É uma péssima política de impactos violentos e que só está sendo apresentada e está avançando pela força da pressão dos ministros das Cortes Superiores. Jefferson, a gente colocou na nossa tarja, como a gente chama na nossa gíria jornalística, aquela mensagem escrita abaixo aí que as pessoas estão vendo em casa, estavam vendo até há poucos instantes à tarde, o tamanho desse espeto, 42 bilhões. A pergunta é a seguinte: o senador Alessandro Vieira nos levou pelos meandros de como, no momento final da intervenção dele, a capacidade de pressão dos tribunais superiores impõe esse tipo de decisão ao legislativo. O conjunto da obra coloca a política fiscal em xeque? Sem dúvida, sem dúvida. Boa noite a todos, obrigado pelo convite novamente. Assim, o que a PEC dos quinquênios, ela é a contra-reforma da reforma que não foi feita. Então, assim, a gente ficou devendo uma reforma administrativa, diagnosticou que a gente tinha um problema de crescimento elevado dos salários de maneira vegetativa, descolado de produtividade, salários muito altos de entrada e chegava-se ao final da carreira. E como bem disse o senador, uma solução ruim para um problema que não existiu. O problema não era a continuidade do crescimento, era incentivo para que as pessoas trabalhassem. Então tinha toda uma porta aberta para uma discussão de reforma administrativa e que teria que ser reduzido os salários de entrada, fazer uma inclinação maior da curva de crescimento desse rendimento ao longo da carreira do servidor. E o que se optou foi, não, ele vai ganhar inercialmente um aumento a cada 5 anos, que vai ser incorporado ao salário dele, já larga com 15% na maior parte dos casos. Então, ficamos devendo a reforma administrativa, tínhamos espaço para fazer uma reforma administrativa só para os novos servidores, a partir do momento em que os salários ficaram congelados 4 anos, isso dava uma margem, ou seja, a geração atual de servidores já tinha pago a conta. Ficou 4 anos sem aumento, os salários foram achatados, então a geração atual de servidores pagou a conta, era possível fazer uma reforma administrativa dali para frente. A gente fez a contra-reforma da reforma que não foi feita. Eu vou separar um pouquinho entre os aspectos econômicos e os jurídicos políticos. A gente continua, Thaís, aqui no aspecto econômico. Como que se articula a política econômica do governo, então? Ela está supondo que haveria, tanto por parte do Legislativo quanto por parte do Judiciário,
e você falou isso logo na sua primeira intervenção aqui, Thaís, que há uma compreensão por parte do Supremo das responsabilidades e decisões tomadas. O senador Alessandro Vieira ressalta exatamente a capacidade de pressão dos tribunais superiores para provocar um rombo. Essa história do quinquênio, ela gera paixões e indignações, né, Jefferson? Porque, primeiro, acentua um descolamento gigantesco da realidade do servidor público, do servidor privado no Brasil, ainda mais. E aí, William, esse é exatamente o exemplo da ressalva que eu fiz aqui, que por mais que haja uma compreensão de que o Supremo começou a tomar decisões pensando nos custos do que ela faz, não virou regra. Né? Bom, no caso foi o Senado. Mas, então, foi o Senado, mas, sob como pressão, vimos, sob pressão, segundo o senador. Então, ainda mais porque estão falando deles mesmos, né? Então, é assim, a regra vale da porta para fora, mas da porta para dentro vamos rever aquilo que é importante para mim. Então, essa PEC ela é ruim sob todos os aspectos. Esse distanciamento da realidade do setor público do setor privado, a forma com que todas as distorções que o RH do Estado brasileiro já convive, e a reforma administrativa viria exatamente para isso. As pessoas têm uma leitura de que a reforma administrativa, por exemplo, geraria uma economia de gastos. Ela não tende a gerar economia de gastos, mas ela tende a criar um sistema que é muito mais eficiente, que gera muito mais produtividade no setor público, não necessariamente uma redução de gastos. Então, é a incongruência sobre o interesse privado. Privado não. Público daqueles que eu quis dizer privado, interesse pessoal. Deixa eu só falar pela ordem, aí, pelo vocabulário aí que o Alessandro está bem acostumado. Ao senador e ao Jefferson, não esperem eu passar a palavra. É uma roda, intervenham como quiserem, no momento que quiser. Eu vou colocar o Caio agora, né, nesse ponto da conversa, Caio, uma tarefa difícil. Como é que a gente vai entender? Ontem, uma tremenda canelada do Senado, no STF, entendida como tal. Moraes vai hoje lá, senta-se ao lado do presidente Pacheco, que dá o quinquênio aos magistrados. A gente está em que pé nessa música? Bom, eu só colocaria, até seria interessante ouvir o senador sobre isso, porque essa PEC, pelo menos do que o entorno ali do presidente Rodrigo Pacheco, o que ele mesmo tem dito é que ela viria acompanhada da tal da PEC dos supersalários, né, que limitaria os supersalários. Então, hoje a aprovação foi na CCJ, né? Não foi ainda de maneira definitiva. Claro que tem um aceno ali da elite política toda de Brasília às cortes superiores, inclusive com extensão dos benefícios dos quinquênios, por exemplo, a tribunais de contas, enfim. Tem uma farra ali bem clara. O placar... O placar é elástico, né, 18-7, mas ainda precisa ir para o plenário. Qual que é a construção política que, pelo menos eu entendi, conversando em Brasília hoje, que está sendo feita? Dessa PEC vir atrelada a uma PEC dos supersalários. Se for isso mesmo, se avançar a PEC que limita os supersalários, a gente poderia ler o movimento de hoje como o Senado e o Congresso dando com uma mão e aí abrindo a possibilidade de aproximação política e de tudo que a gente conhece, porque essa PEC tem um efeito cascata nos estados, inclusive, dando com uma mão, mas abrindo espaço para negociar com a outra mão a retirada e o estabelecimento de um teto com supersalários. A minha compreensão até agora foi essa. E a sua, senador Alessandro Vieira? Não há nenhuma razoabilidade nisso. De fato, o presidente Pacheco tem apresentado essa hipótese de vinculação da PEC de quinquênios a uma suposta legislação para o fim dos supersalários, mas veja, a forma como ela foi elaborada garante que ela não seja tributada nem pela Previdência, nem pelo Imposto de Renda. E ela é uma verba de ressarcimento, vamos dizer assim, compensatória. Então, muito claramente, daqui a pouquinho, o Judiciário mesmo vai reconhecer que ela vai estar fora do teto. Nós temos um problema sério no Brasil de elites que não conseguem compreender em que país vivem. O Brasil é um país pobre. Hoje, essa elite do funcionalismo público, eu faço parte dela. Eu, como delegado de polícia, eu estou atendido pela PEC. Os policiais que trabalham comigo, não, mas eu estou, porque minha carreira tem uma relevância e uma força que permite que a gente tenha essa pressão por acordos e por espaços. Mas o que vai acontecer? Eu vou empurrar um prejuízo imenso nos cofres públicos e não vai ter esse fechar de porteira. Pelo contrário,
Nós tivemos muito recentemente o Conselho Nacional do Ministério Público e depois o CNJ regulamentando um negócio que chama férias indenizáveis ou folga indenizável. A cada 3 dias trabalhados, o magistrado, o promotor, o procurador tem direito a um dia de folga, mas ele pode indenizar esse valor. Ou seja, ele ganhou aí 30%, potencialmente 30% do seu salário, de novo, sem pagar contribuição e sem pagar imposto de renda. É claramente um descolamento da realidade do Brasil. Todos nós que votamos contra a PEC nos manifestamos no sentido de que uma reestruturação de carreira será muito bem recebida. Eu acho natural que um ministro da Suprema Corte tenha que receber um salário altíssimo, acho que mais do que natural. São apenas 11 cidadãos que decidem causas bilionárias, então tudo bem. Mas eu não preciso ter esse atrelamento que eu tenho hoje. E não dá para ouvir, com toda a paciência do mundo, discursos do tipo, temos que proteger essas categorias porque as pobrezinhas combatem o crime organizado. O PM na esquina também combate, meu amigo, e não vai receber nenhum benefício desse. O cidadão que está lá no SUS, médico, enfermeiro, técnico, também está na ponta de linha tendo atendimento. E o tempo de serviço dele não vai valer nada. Só vale das carreiras que têm força política. Então, não é uma PEC técnica, não é uma solução técnica, é mais um arrumadinho de uma carreira que tem força. E, infelizmente, eu acho que o ideal seria que o próprio tribunal, no caso específico a Suprema Corte, o seu presidente, o ministro Barroso, chamasse feito a ordem, pedisse o recolhimento da PEC, apresentasse uma alternativa racional. Olha, vamos reestruturar a carreira da magistratura, está na hora. Vamos fazer, como foi descrito pela Thaís, o beabá de uma reforma administrativa, valorizando o seu ingresso, tem que captar no mercado gente boa, tem que estimular que ele permaneça, mas tem que estimular que ele produza bastante, que atenda bem o cidadão e dentro de um mínimo de razoabilidade dentro do serviço público. Acho que hoje foi um dia muito negativo para o Senado, porque ficou claro o constrangimento e a necessidade de atender a um poder que se impõe cada vez mais. Senador, o Jefferson está pedindo a palavra e o Caio também. Jefferson? 2 comentários rápidos. Um, assim, a primeira percepção é que não se paga. Não se paga, os quinquênios não se pagam com o fim dos supersalários. Nós estudamos isso há anos atrás. Olha, quanto é que isso economizaria em 2020 e 2021, fim dos supersalários? Uns 2 bilhões, 3 bilhões por ano. Para o governo, só para o governo central, só para o governo federal, os quinquênios custariam 4 bilhões. Então, se passasse, não se paga. Mas é aí o segundo aspecto que eu queria trazer é o seguinte, típico do Brasil, né? Primeiro a gente dá o benefício, depois a gente vai correr atrás de pagar a conta. Então, primeiro eu dou o quinquênio, depois eu vou passar a PEC para limitar os supersalários. A gente tem um exemplo bem claro disso, né? Fizemos a PEC da transição, fizemos o arcabouço fiscal, a despesa começou a crescer. Agora eu vou atrás da receita. Não consigo chegar. Eu quero só complementar aqui, Caio, que é um aspecto econômico que o senador chamou a atenção e o Jefferson que fala de pagar a conta. O Brasil tem um sistema, assim, e isso está espalhado pelos estados e municípios, com a limitação da lei de responsabilidade fiscal, tem um limite para a folha de pagamento ocupar o orçamento. E esse limite só não é totalmente descumprido pelos estados, municípios e pela União, porque os penduricalhos, que é esse caso, não contam como salários. Então, o penduricalho não paga imposto de renda, o penduricalho não paga previdência e o penduricalho não está na conta de qual é o custo da folha de pagamento do setor público brasileiro. Então, é uma conta paralela, mas que também é gasto primário dos governos e que impede investimento, impede outras alocações do recurso público. Caio? Senador, por que o Senado, que tem sido a casa mais crítica ao Supremo Tribunal Federal e que tem um número considerável de senadores de oposição, tanto ao governo Lula quanto ao Supremo, aprova uma PEC dessa? Qual é a leitura política que o senhor faz? Caio, se você acompanhou, eu tenho certeza que acompanhou a sessão, você viu muita gente da oposição que faz discurso bonito na internet saindo de fininho pela porta lateral da sala de comissões, porque não tinha coragem, não queria manifestar um voto contrário e, ao mesmo tempo, não quer perder o seu discurso para o eleitorado. Na hora da realidade, na hora de enfrentar aquilo que hoje atrapalha muito o Brasil, que é essa preponderância de elites predatórias, muita gente se acovarda. A expressão é forte, mas é verdadeira. Falta coragem para enfrentar. Falta coragem para fazer o básico. Dentro de um orçamento, é preciso fazer priorização. É essa a prioridade? É esse o problema do Brasil, que exige hoje um investimento bilionário?
evitar uma suposta evasão de quadros da magistratura e do Ministério Público? Eu tenho a impressão que não. Acho que nós temos outros problemas muito mais graves. O que nós vamos fazer? Aqueles poucos que se dispõem a fazer esse tipo de enfrentamento, com o constrangimento muito claro por parte de alguns ministros e integrantes do Ministério Público. Isso é absolutamente claro e flagrante. Quem se dispõe a fazer a crítica, quem se dispõe a fazer um debate com dados, com números, que é respeitoso, as carreiras merecem respeito, os profissionais merecem respeito. Mas é minha obrigação como senador mostrar os dados verdadeiros, mostrar que essa cúpula de elite do funcionalismo está ali, na faixa do 1% mais rico dos brasileiros. Então, jamais poderia ser uma prioridade racional, real. Nós vamos garantir que o debate aconteça, garantir que as pessoas tenham que assumir sua responsabilidade. Como a gente diz, colocar sua digital, vai ter que votar no nominal, vai ter que colocar ali muito claramente que o discurso de muitos que cobram responsabilidade fiscal, economia de gastos, é um discurso só da boca para fora para buscar voto. Na hora que interessa a elite ou a quem tem força de pressão, o cara vai lá e vota sim, sem nenhum tipo de remorso. Alessandro e Jefferson, vou pedir licença a ambos. Eu tenho que ir para um intervalo comercial. E para não interromper seu raciocínio, Jefferson, eu já deixo aqui a pergunta com a qual a gente retoma essa edição do WW após o intervalo. Qual é a chance que a gente tem de tomar controle das contas públicas num cenário desse tipo? Que tanto o senador como você e a Thaís e o Caio vêm descrevendo. O intervalo é só um instantinho, pessoal, até já. WW voltando do intervalo, na nossa roda, além da nossa Thaís, do nosso Caio, estamos hoje à noite, remoto lá de Brasília, com o senador Alessandro Vieira, pelo MDB de Sergipe, e conosco aqui na bancada, Jefferson Bittencourt, ex-secretário do Tesouro Nacional, economista-chefe da Asa Investimentos. Jefferson, como dito ao final do segmento anterior, antes do intervalo, que chances nós temos nesse quadro de levar adiante ou de implementar adiante regras que contenham o que até aqui a gente vem descrevendo, com uma colaboração explícita ou não dos diversos poderes contra a capacidade de controle do crescimento de gastos públicos? Não tem uniformidade entre os poderes em prol de uma pauta fiscal se não tiver uniformidade dentro do executivo em prol de uma pauta fiscal. Então não adianta a gente imputar aos outros poderes, o legislativo tem que a responsabilidade pelo ajuste, o judiciário, a meu ver, tem responsabilidade por fazer a coisa certa. Não importa se isso vai custar caro ou se vai custar barato. Ele vai ter responsabilidade por ser justo. Não é um partícipe. Eu vejo para o ambiente de negócios o judiciário como um partícipe da gestão da política econômica como algo absolutamente temerário. Assim, para o ambiente de negócio, a gente achar que o judiciário é partícipe da gestão da política econômica, eu acho que isso dá uma insegurança enorme para os investidores. Então, a meu ver, o judiciário está fora. O legislativo, ele é muito difícil a gente imaginar o legislativo tomando as rédeas de um ajuste fiscal num contexto de que o executivo não está uniformizado nisso. Por que o deputado vai tomar o custo, o senador vai tomar o custo de tocar adiante uma política de ajuste fiscal com todos os desgastes, enquanto o executivo não capitaneia isso? Vocês conversaram bem sobre isso aqui recentemente. Os casos onde nós vimos o Brasil unificado em prol de um ajuste fiscal era quando era política de governo, não era uma política de um ministro. A gente viu isso no Fernando Henrique, a gente viu isso no Lula I e no breve período do Temer. Imaginar que agora o Haddad puxando sozinho num sentido, um ministério negociando N aumentos para servidores, novas contratações, outra ampliação de emendas, o outro ampliação de investimento, que o Congresso vai se alinhar com aquele que quer cortar gasto, é ingenuidade. Eu acho que o primeiro passo para a gente ter uniformidade em prol de uma pauta de ajuste, que a gente não vai conseguir crescer se a gente não tiver ajustado, é o Executivo se alinhar. Deixa eu ficar, senão eu queria passar isso imediatamente para o senador Alessandro. Senador, essa descrição tem que lhe provocar. Nós o temos aí como representante do parlamento. E senador é um cargo que, tradicionalmente, na política brasileira, é cercado de um prestígio, de uma aura
até pelo tempo que ocupa, né, a posição, de uma preocupação um pouco adiante do ciclo eleitoral, com os rumos e os destinos do país. Como é que o parlamento ao qual o senhor pertence vê a questão fiscal? Veja, você tem uma preocupação teórica, William, ou seja, nas conversas, até mesmo nos projetos apresentados, existe essa preocupação, mas em contrapartida, na prática, você vê uma busca das principais lideranças por espaços no orçamento. E essas lideranças controlam a pauta. Então, nós vamos, na próxima semana, apreciar um jabuti que foi inserido na Câmara dos Deputados no projeto DPVAT de 15 bilhões de reais. Praticamente todo ele destinado para pagamento de emendas parlamentares ou de vantagens negociadas com o parlamento. Então, você tem um rebaixamento daquilo que historicamente se viu, de você ter uma preocupação com construção de políticas, solução de problemas. Hoje você tem um domínio da pauta que é de entregas, vamos chamar assim, para usar uma expressão muito favorável. Você tem acesso ao orçamento em doses cada vez maiores, nenhum país tem o Congresso com tanto alcance no orçamento quanto o Brasil, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum planejamento. E isso está crescendo. Cada vez mais você tem NACOs do orçamento tomados. Esses NACOs do orçamento já são suficientes para garantir a permanência no poder, que é o que importa para muita gente. Então, infelizmente, hoje você não vê uma possibilidade de formação de maioria, com alguma facilidade, pelo menos, que vai tratar de pauta fiscal, com responsabilidade, com cuidado. E está certo o Jefferson quando fala que a omissão do Executivo ajuda a piorar o cenário, né? Porque é uma disputa por votos no final de cada ciclo eleitoral. E o cidadão lá na ponta, ele em regra não faz contas para saber como é que chegou aquela obra, como é que chegou aquele hospital, como é que aquele pavimento chegou lá na porta dele. Ele quer saber que chegou. E as carreiras também querem ser agraciadas com aumentos, com melhorias. Isso vai deteriorando o cenário como um todo e você deixa de ter essa preocupação de médio e longo prazo. A minha expectativa é que em algum momento desse ano de 24, mas mais provavelmente de 25, a gente tenha uma retomada da pauta fiscal por necessidade. A gente vai exaurir os espaços, a gente vai começar a ter as consequências do exaurimento fiscal, ou seja, bolsa caindo, dólar subindo, juros subindo, e aí novamente você vai para um freio de arrumação e não há mais espaço para se fazer uma nova PEC de transição ou coisa parecida. É uma pena você ter que falar isso, essa realidade tão crua para o cidadão que nos acompanha, mas é a realidade. A preocupação hoje de um grande número de parlamentares é apenas eleitoreira, muito pouca, muito pequena na parte de construção de políticas efetivamente para a sociedade. Caio e Thaís, começando por você, Thaís, tanto o Jefferson quanto o senador Alessandro Vieira usaram a mesma expressão. Se há uma lacuna deixada pelo Executivo na promoção de uma agenda clara fiscal, a gente chega aos resultados que estamos chegando e que o senador já está até antecipando o que ele vai pegar depois da questão fiscal. O Executivo está mesmo ausente? O Executivo está ausente, está desarticulado e está dividido. Estava lembrando aqui, até pela fala do Jefferson, de como foi o Lula 1, em que todo mundo tinha o seu papel. O Lula teve um vice-presidente que falava mal do Banco Central e dos juros todos os dias. Mas ali era uma coisa quase como um espaço assim, olha, esse espaço aqui ele não vai machucar ninguém, não vai atrapalhar o trabalho de ninguém. O Lula transformou o Henrique Meirelles em ministro. O presidente do Banco Central ganhou status de ministro para que ninguém achasse que o Meirelles fosse menor do que qualquer outro cargo na esplanada dos ministérios. Então, o Lula, que pode ter sido aconselhado pelo Palocci, mas pelo menos ele ouviu, ele entendeu que ele precisava proteger o Banco Central naquele momento. O primeiro ato do Meirelles, quando assumiu, foi subir o juro para 26%. Primeiro ato de Henrique Meirelles no Banco Central, do Lula 1. Então, e ao mesmo tempo, o Palocci era o cara que fazia toda a articulação política, houve reformas, houve aprovações de micro-reformas no primeiro ano, nos 2 primeiros anos, na verdade, do governo Lula. E hoje o que está acontecendo a gente enxerga a liderança do Haddad, levantamos a bola dele aqui várias vezes pelas vitórias que ele conseguiu, mas ele foi sozinho.
Ele não carregou o governo. Dentro do Palácio do Planalto, o fogo amigo sai de dentro do Palácio do Planalto, né? Sem que ninguém contenha, sem que o presidente da República diga, olha, aqui quem mexe sou eu, como ele fez no primeiro governo. O executivo está ausente, cara? Eu tenho só uma observação do que a Thaís colocou, porque o Haddad toma e liderou todo esse processo sempre com o aval do presidente. O que o presidente, na minha leitura, deixa fazer e deixou fazer nos outros governos é que vozes dissonantes daquela encabeçada por quem representa, vamos dizer assim, o equilíbrio fiscal e o fiscalismo dentro dos governos do PT, que era o Palocci no Lula 1 e agora o Haddad, permitam, ele deixa correr, né? Mas se tem uma agenda fiscal neste governo, embora limitada, diminuída, embora em 2024 nós não estejamos enxergando, eu tenho a compreensão de que ela é avalizada pelo presidente. Porque o presidente avaliza o que o Haddad faz. O Haddad não chega e faz e lidera um procedimento, um processo ou uma agenda legislativa no Congresso sem o aval do presidente. O que o presidente não faz é conter quem pensa diferente do ministro. Eu acho que é mais do que pensar. O Rui Costa acabou de aprovar esse jabuti lá, foi uma articulação dele. Então, uma coisa é deixar dizer o que pensa, outra coisa é deixar articular contra o que faz o ministro Haddad. Acho que essa é uma diferença importante aqui. Eu não vejo o Haddad liderando uma agenda sem o aval do presidente. Isso. Mas isso estava muito mais claro em 23 do que em 24. 24 está bagunçado. Deixa eu fazer, a gente tem um segundo intervalo. Eu queria que o senador Alessandro permanecesse conosco, porque depois do intervalo, senador, nós vamos falar exatamente como que lá fora estão vendo a piora fiscal e como que o ministro da Fazenda está reagindo a essa percepção por parte do FMI de piora da situação fiscal no Brasil e o papel que ele, o ministro da Fazenda, atribui nisso ao Judiciário e ao Legislativo. A gente já volta até já. Voltando do intervalo. O Fundo Monetário Internacional piorou, está reunido lá em Washington, a famosa reunião de primavera lá do Hemisfério Norte, acontece todo ano. Nessa deste ano, o FMI piorou as projeções e prevê que as contas brasileiras ficarão no vermelho durante todo o governo Lula 3. A revisão acontece aí na esteira das mudanças aqui no Brasil, da meta fiscal, mudanças essas anunciadas pela equipe econômica no início dessa semana. Confira a reportagem de Saulo Tiossi. As novas estimativas do FMI apontam um déficit primário de 0,6% do PIB neste ano, 3 vezes maior do que nas projeções de outubro. O esperado déficit zero das contas públicas só seria alcançado ao fim do último ano do mandato de Lula, com um pequeno superávit em 2027. As projeções ainda trazem uma trajetória de contínuo crescimento da dívida bruta. Um dos principais indicadores de solvência do país alcançaria 90% do PIB em 2026, bem acima da média dos países emergentes. Os números fazem parte do monitor fiscal divulgado pelo FMI em Washington nas chamadas reuniões de primavera. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou do mesmo evento e disse que hoje existe menos espaço para ajustes fiscais. Devido à situação desafiadora que a economia mundial tem vivido desde a pandemia, todos nós temos que tomar decisões muito difíceis. Num contexto de prevalência de taxas de juros elevadas e de agravamento da situação da dívida, em muitos países o espaço fiscal diminuiu. No outro evento, também na capital americana, o presidente do Banco Central Brasileiro foi questionado por investidores sobre possíveis impactos da volatilidade no cenário internacional e da recente mudança da meta fiscal no ciclo de queda de juros do Brasil. Campos Neto disse que há mais incertezas agora do que na última reunião do Copom e de que o BC vai fazer de tudo para controlar a inflação. The fiscal anchor and the monetary anchor are very closely related. And so if you lose credibility or if you are going into more questioning regarding the fiscal anchor, then it becomes more expensive on the other side. And the central bank has a clear mandate to do whatever is needed to anchor expectations and fulfill the target, and we will do whatever is necessary. Bom, senador Alessandro Vieira, a declaração que se espera de um presidente de Banco Central.
Eu queria voltar à questão do ministro da Fazenda e o que ele disse a jornalistas há pouco lá em Washington. Na visão dele, a questão fiscal brasileira está atrelada principalmente ao comportamento do judiciário e do legislativo ao qual o senhor pertence. Ele tem razão? Não, não tem. A agenda deve ser liderada pelo Executivo. É evidente que você tem atos de responsabilidade dos poderes, mas eles jamais serão suficientes para mudar uma trajetória se fosse essa a vontade do Executivo. De fato, a gente sabe que a política do presidente Lula e de boa parte do seu governo vai na linha da expansão de gastos. Eles acreditam que essa expansão é capaz de mobilizar a economia, acelerar a economia. A gente sabe que é uma tese que tem limitadores, né? Se você perde credibilidade, a coisa vai se destruindo. Eu imagino que o ministro Haddad esteja enfrentando uma grande dificuldade dentro de casa, né? Acho que os maiores problemas dele estão em casa. Ele tem um enfrentamento com ministros, muitos deles preocupados em uma possível candidatura mais adiante. Acho que, ao invés de cuidar do Brasil, tem gente tentando ocupar o espaço de sucessor do Lula, como se isso fosse possível no momento. Acho que falta o presidente firmar mais os pés no Brasil, assumir a sua capacidade de comando, é um homem muito experiente, resolver esse problema dentro de casa e colocar o time dele para jogar efetivamente no básico. Não temos espaço no Brasil de hoje, num governo que, na minha visão, é um governo de transição, uma transição no governo muito desorganizado, do ponto de vista de relacionamento, como foi o governo Bolsonaro, para um futuro onde a gente tenha talvez uma estabilidade maior. Não tem espaço para inventar muita coisa. Nós não vamos retomar ações ou programas de 20 anos atrás. Não tem como fazer isso. Não é esse o momento. Então, acho que o presidente Lula é o grande responsável para organizar esse jogo. O que nós não podemos ter é, dentro dos ministérios, uma briga que fragilize a confiança do mercado, com todas as consequências que nós conhecemos. Acho que das responsabilidades, que obviamente todos nós temos, a maior é certamente a do Executivo. Jefferson, esse manifestado pessimismo do FMI em relação à questão fiscal brasileira se justifica? Chegaram tarde na festa, a meu ver. A gente tem uma questão fiscal estruturalmente frágil e que a gente resolveu apostar em fragilizá-la ainda mais desde dezembro de 2022 para cá, com o PEC da transição. Aquilo que eu comentei no bloco anterior, a gente aumentou o nível da despesa e garantiu que ela cresceria. E depois saiu correndo atrás da receita para ver se alcançava e a gente descobriu que não está alcançando. Então, a gente não tem, na verdade, uma agenda de ajuste fiscal. O que a gente tem é uma agenda de aumento de arrecadação. Eu concedo, acho que o Ministério da Fazenda está fazendo um bom trabalho no sentido de buscar as distorções tributárias e tentar resolver essas distorções. Vários programas que a Fazenda está buscando resolver é legítima a busca, realmente tem distorções lá. Mas se a Fazenda for bem sucedida nisso, ela vai conseguir arrecadar mais. A variável que a gente chama carga tributária, ela é calculada de uma maneira muito simples. Total arrecadado dividido pelo PIB. Se eu conseguir arrecadar mais e dividir isso pelo PIB, a minha carga tributária aumentou. Então, a gente saiu do outro lado com mais carga tributária. Uma carga tributária menos distorcida? É verdade, é menos distorcida, mas a gente saiu arrecadando mais. Qual é a postura que a gente vê do Ministério da Fazenda em relação aos gastos? E aí, teve a questão já original, que eu falei, PEC da transição e arcabouço, que garante crescimento. Mas qual foi a postura da Fazenda quando tiraram 6 bilhões de reais do limite de despesa do novo arcabouço? A primeira alteração do novo arcabouço tirou 6 bilhões de reais do limite para constituir o programa Pé de Meia. Não ouvi nenhum... O exemplo que o senador mencionou há pouco dos 15 bilhões do VAT. Isso. Na realidade, a questão dos 15 bilhões, esse é o último, na semana passada. Qual era o quadro? Vamos ver em maio se os requisitos estão cumpridos e aí vocês têm direito aos 15 bilhões. O que foi feito é o seguinte, os requisitos estavam cumpridos em março? Estavam. Então vamos passar para o de março, que aí já está cumprido, a gente já pega os 15 bilhões. Qual foi a postura da Fazenda? O arcabouço fiscal não se alterou em nada, então está tendo muito tumulto em cima disso, não houve grandes alterações. Outro fato que a postura, e aí esse a gente tem materializado da divulgação da LDO.
qual foi a postura do governo em relação a mudar o limite de contingenciamento que estava no arcabouço fiscal. O limite do arcabouço fiscal, assim, tem que contingenciar até 25% da despesa discricionária. Aí surgiu aquela interpretação, não, mas tem que garantir 0,6% de crescimento real, o total contingenciável sai de 50 e poucos bi e vai só até 20. Isso surgiu como emenda parlamentar, primeiro uma emenda, depois a emenda do Danilo Forte, briga, está no TCU, a primeira manifestação da área técnica do TCU é ilegal. O que o governo fez? Está no projeto de lei de diretriz orçamentária divulgado essa semana, a mesma redação. Ou seja, uma redação que surgiu como emenda parlamentar, afrouxando o ajuste pelo lado da despesa, o governo abraçou e agora está na LDO como proposta do Executivo. É isso. Bem, aqui eu vou trazer o que disse hoje o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, porque o que o Jefferson está descrevendo aqui é o que a gente fala em economia de desancoragem fiscal, né? O arcabouço fiscal que surge como opção de âncora da política fiscal, no lugar do teto de gastos, ele está se despregando da areia e está deixando de fazer o seu papel, ou seja, as expectativas para o comportamento das contas estão piorando. E o que o Roberto Campos Neto disse hoje? Se houver desancoragem fiscal, pode acontecer desancoragem monetária, ou seja, o trabalho do Banco Central fica mais difícil se o Brasil perder a âncora fiscal. E aí eu estou antecipando aqui uma briga política, porque o Roberto, ele provavelmente deve ter achado que até o final do ano ele não ia ter problema mais com o governo, mas ele está sendo contratado uma briga por todas essas mudanças que estão acontecendo e que estão provocando esse despregamento ali da confiança e da expectativa sobre a política das contas públicas no Brasil. E mais, o Roberto fez hoje uma coisa que raramente um presidente do Banco Central faz, quer dizer, numa comunicação que não é oficial, tudo que ele fala é oficial, óbvio, ele está desfazendo, ele desfez um compromisso assumido pelo Comitê de Política Monetária na última reunião, que é de garantir uma redução contínua dos juros, redução no mesmo ritmo de 0,5 ponto percentual na reunião de maio. Ele disse, olha, se as incertezas continuarem, se a imprevisibilidade seguir, se a desancoragem fiscal se confirmar, isso tudo comprometer as expectativas dos agentes econômicos, talvez o Banco Central não consiga fazer mais. Então, o impedimento, ou a barreira, ou a limitação para a ação do Banco Central já começou. Que narrativa política o governo está criando em torno dessa questão, Caio? Bom, está bem claro que a narrativa que ele está criando é de vale tudo pela sobrevivência política do governo e, consequentemente, do Congresso. Acho um dos debates mais fascinantes que tem na análise política, na reportagem política, é se o Congresso é gastão ou não. O Congresso é gastão ou não? Né? E eu sempre reflito sobre isso e a minha conclusão, depois de 20 anos cobrindo isso, é de que o Congresso, primeiro que ele olha para o lado, né? Então, se o Executivo não está liderando um processo de uma agenda fiscal, ele vai gastar. E o Congresso tende a ser mais gastão nos anos pares do que nos anos ímpares, porque são os anos eleitorais. Por que isso? Porque o Congresso, esse mesmo Congresso, o Jefferson colocou brilhantemente ali todas as questões envolvendo o marco fiscal de agora, é o Congresso que aprovou a lei de responsabilidade fiscal, aprovou a regra do teto, aprovou o marco fiscal ano passado. Então, também é um Congresso, um legislativo, que tem um histórico de aprovação de um arcabouço fiscal brasileiro, dos anos 90 para cá. Ok, só que se ele olha para o lado e vê um governo criando uma narrativa de gastança, ele também vai gastar. Se é um ano par, em que se gasta mais, também vai gastar. Acho que a palavra-chave é sobrevivência política, e aquilo que a gente vem debatendo. Se o governo tem uma percepção de que gastar mais amplia a chance de reeleição do projeto político dele, do presidente Lula e do Palácio do Planalto em 26, ele vai gastar mais. Se ele tem a percepção que a sustentação política dele, num ambiente altamente polarizado, em que ele ganhou a eleição do Bolsonaro com uma margem de 2%, ele vai também, além de se permitir gastar mais, permitir que o Congresso gaste mais e não reclame de um arroxo fiscal por parte do governo. Senador Alessandro Vieira, nós estamos indo para o final do programa. Eu sou obrigado a cometer essa falta de educação e pedir que a sua próxima resposta seja quão breve o senhor consiga. Ela tem a ver com a sua intervenção em melhoramentos anterior. Quando o senhor se referiu ao fato do Executivo, de faltar ao Executivo a liderança necessária num projeto de ajuste fiscal. E aí o senhor diz, nós vamos cair nisso por necessidade o ano que vem.
e que consequências políticas o senhor prevê? Você vai ter um processo crescente de desgaste do governo federal, não há como sair disso, porque o descontrole fiscal, no médio prazo, gera prejuízos para a vida das pessoas comuns, com queda de popularidade. E aí você vai ter, acredito eu, pelo menos espero eu, uma retomada de uma agenda econômica mais responsável. Enquanto estiver no fluxo de gastar e ter voto porque está gastando, você não vai ter interrupção. A gente está num ciclo muito negativo, muito pobre da política brasileira, muito focado em vantagens imediatas e eleitoreiras. Então, talvez a percepção de que não vai funcionar faça com que a gente, mais adiante, no ano ímpar, como diz o Caio, possa fazer melhor o dever de casa. Jefferson, por último, você tem uma antecipação de horizonte no qual nós vamos bater de cara com a questão fiscal? A nossa visão sempre foi para a gente viver nessa situação fiscal que nós estávamos vivendo, gastando e tentando conseguir receita, a gente precisava muito da leniência do mercado internacional. A gente precisava muito de um mercado internacional calmo, leniente, condescendente com situações fiscais desequilibradas. Quando acabaram, ou pelo menos parecem que acabaram, o espaço gigante que os Estados Unidos tinham para começar a cortar juros imediatamente, e os Estados Unidos têm que manter os juros mais altos por mais tempo, isso significa que os emergentes têm que manter a taxa de juros mais alta por mais tempo também. E quanto pior estiver a situação fiscal, mais alta terá que ser a taxa de juros. Então, nós somos um emergente que vai ter que manter a taxa de juros para os Estados Unidos manter, e nós somos um emergente com desequilíbrio fiscal. Então, a nossa taxa de juros vai ter que ser mais alta por mais tempo. Nesse ponto, o senador está coberto de razão. Os nossos grandes arranjos fiscais positivos, que foram duradouros e efetivos, vieram de crises fiscais. Seria muito bom que, pela primeira vez, a gente conseguisse fazer um que não dependesse de uma crise. Jefferson Bittencourt, começando por você, secretário do Tesouro Nacional, economista-chefe da Asa Investimentos, obrigado pela participação, boa noite. Obrigado. Queria igualmente agradecer a participação aqui ao senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe. Muito obrigado, boa noite, senador Alessandro Vieira. Boa noite. E aos meus colegas, Thaís, querida, obrigado. Caio, muito obrigado, boa noite. Essa edição do WW fica por aqui, boa noite.